Vamos começar pelo livro Mediunidade, a cura da ferida da fragilidade, lição 18. Leveza interior, a proteção dos médiuns. Leveza interior. Leveza interior, a proteção dos médiuns. E lá em Éfeso, capítulo 6, versículo 11. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firme contra as ciladas do diabo. Os médiuns sabem bem o que significa um estado de confusão mental, devido à sensibilidade da mediunidade. Raramente conseguem se manter livres dos chamados pesos mentais adicionais, que vêm de todos os campos possíveis com os quais interagem por 24 horas. Só mesmo a construção progressiva de uma identidade espiritual resistente e com base em valores morais e espirituais dignos permite-lhes um clima emocional de equilíbrio e lucidez para se resguardar de tantos estímulos exteriores. Vou repetir aqui, ó. Só mesmo a construção progressiva de uma identidade espiritual resistente e com base em valores morais e espirituais dignos permite-lhe um clima emocional de equilíbrio e lucidez para se resguardarem de tantos estímulos exteriores. Uma pergunta. Pode ser? Vai, pode falar. Nós contamos muito, trabalhamos, exercitamos nossa mente, buscamos. E eu vejo o seguinte, que além desses espíritos que trabalham em grupo, tem aqueles espíritos também que ficam vagando, né? Que vêm, vamos dizer assim, aumentar a invasão da mente da pessoa, se assim eles tentam fazer, e se a pessoa não tiver o preparo que falou aí, a força de vontade, vai ficar dominado. Ele está falando aqui, ele está falando dos médiuns. O título é Leveza Interior, a proteção dos médiuns. Então, ele está colocando aqui que a identidade espiritual resistente e com base em valores morais e espirituais dignos permite-lhe um clima emocional de equilíbrio e lucidez. Então, quer dizer, você tem que trabalhar essa identidade espiritual, esses valores morais e espirituais. O ignorante, ele vai te perturbar se você abrir sintonia. Então, quer dizer, a gente está, assim, num mundo onde a interação é muito rápida, mas essa rapidez é uma ecoação, é um reverberar. O que eu jogo é o que eu me alimento. Então, a gente tem que ter esse cuidado do que eu faço. E uma das coisas que a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande em cima das nossas atitudes. A atitude deriva de uma ação espontânea da consciência. Só que o que é essa atitude? Essa atitude é resultante do quê? Então, muitas das vezes, a atitude é consolidada em cima de crenças nossas ou verdades, embasada no dia a dia, em afirmações. Pô, tudo que eu faço dá errado. Pô, o que eu toco quebra. Ah, eu não consigo acertar, eu não consigo ganhar um dinheiro, eu não consigo isso. Quer dizer, isso tudo são afirmações no qual vai consolidar ali verdades ou certezas na nossa consciência, e isso aí vai se materializar em atitudes desorganizadas, desequilibradas. Por quê? Porque eu estou caminhando em cima de verdades, em cima de programações, em cima de hábitos, sabe? De pessimismo,
de vitimismo, e aí eu continuo sempre naquela situação que ela é completa e complexa. Ela é complexa porque... Então, na realidade, tudo depende de nós mesmo. Então, mas aí é que está, depende de nós. Quem é nós? É o nosso eu interior. E quem é o nosso eu interior? Ou não. Mas aí é que está, a gente tem muitas identidades, a gente acredita que tem um eu interior, um algo ali, mas a gente ainda não tem. A gente ainda não está consolidado em um eu só. A gente tem muitos eus. E esse trabalho de construção da minha singularidade não é aqui, não. A gente ainda não está completo nessa singularidade. A gente está trabalhando para formar essa singularidade. Mas se a gente... Isso é falta de observação, porque se a gente observar, a gente vai ver que a gente tem muitos eus. O eu da luxúria, o eu da malandragem, o eu do egoísmo, o eu de uma porção de desvirtudes que ainda habita em mim. Teve uma vez que eu parei num lugar, aí achei uma nota de R$2. E peguei, botei no bolso, depois que eu não peguei, não entrei no comércio aí, falei, tinha uma nota ali e entreguei. Isso não vai me dizer nada, esses R$2. Eu já peguei e botei, falei, ainda tem um malandro dentro de mim. Não, aquilo até me revoltou, porque eu não tomei aquela atitude. Fui no impulso. Acontece com todo mundo, aconteceu comigo também. Quer dizer, então, mas esse, é meu eu interior? A coisa é tão complicada para a gente, estamos num estágio ainda tão inferior, que aquela moto levantava, parecia uns 10 donos. É o caso que você falou do carro, né? Sabe, é muito difícil a gente ter essa postura que é o correto. É o correto. Mas isso aí tem que ser natural, né? Você tem que... Então, por isso que a gente tem que entender isso da forma consciencial, para não entrar para o lado religioso. O lado religioso é o lado preguiçoso, quer ser salvo, quer ser levado no colo. E ali a gente está falando o que essa atitude feita em cima de afirmações que a gente faz no dia a dia, que consolida o meu ser, ela é embasada em ações completas e complexas. Complexas porque está no meu cerne do meu ser, está ali no meu ser, e eu tenho que trabalhar aquilo. E é completa porque está no meu aceite das minhas afirmações, e ela está conjugada ao meu pensamento e o meu sentimento. E sabe o que vem quando esses dois irmãozinhos estão juntos? Meu pensamento e meu sentimento estão juntos? A cocriação ali na frente. E essa cocriação ali na frente, com certeza, dessa forma desorganizada, não vai ser confortável. Então a gente tem que entender essa proposta, porque isso aí não é para ajudar os outros, não é para estar bonito dentro do centro espírita ou dentro da casa, é para se salvar, é para sair do estado catatônico, sabe, da malandragem. Porque ser malandro é ser burro. Mas a gente não consegue, porque a gente está numa programação em que farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente está numa programação, sabe, de costumes e hábitos deprimentes. Então a gente tem que entender esse lado da atitude que é ali. Quando tem uma situação, qual é a minha atitude? É o que eu falei do 10/90 na semana passada. Qual é a minha atitude? Porque aquela minha atitude vai ser o marco inicial para a cocriação da minha vida ali na frente. E eu quero uma cocriação legal ou desagradável? Então, isso tudo a gente tem que entender e trabalhar esse ato, esse espaço para a gente, porque a gente está mal acostumado, a gente está mal educado. Então, a gente tem que dar esse espaço para pegar essas verdades que ainda não estão consolidadas dentro de nós e começar a agir daquela forma correta. E muitas das vezes as projeções de perder emprego, de perder uma situação confortável, de perder aquilo outro, projeta a gente entrar para esse lado desonesto e esse lado malandro, esse lado medroso também. Mas só que isso tudo é
uma programação, não é real. Porque o que vai fazer ali na frente é o teu ser honesto, é o teu ser luminoso. Não é essa projeção da mente no que, nas situações que estão se formando e eu projetar uma forma pessimista. A gente está com esse mau hábito de projetar pessimismo, negativismo, vitimismo. E aí a gente vai dançando o samba do crioulo doido. Toda hora ali, só levando a cabeça. Reclama, cria coisas ruins, aí resolve um problema, daqui a 2 minutos ou 2 dias, volta outro problema. Aí tu fica naquela forma cíclica. Resolve o problema, vem um problema. Resolve o problema, vem outro problema. Resolve o problema, vem outro problema. Porque a tua mente quer te dominar em cima da tua necessidade de projeção e de olhar o histórico com ela, né? Porque senão tu te desqualifica e vai passando a não usar tanto e usando mais a consciência jamais... Parei aqui, né? A consciência mais iluminada, né? O estado de leveza interior é uma fonte de segurança contra várias espécies de sombra. Sermos leves é caminharmos de braços dados com o programa de Deus que está arquivado na consciência desde a nossa criação. É se desagarrar do ego e dar as mãos para a sua alma. A leveza é sentida sempre que estamos na direção que corresponde aos anseios programados nos registros da centelha divina, atitudes de acordo com a lei de Deus. Leveza nos coloca em sintoma com aquilo que procuramos de melhor na vida. Quando conseguimos nos manter sereno, confiante, otimista, mesmo se tomados de assalto pelas provas da vida, manifestamos nossa leveza. A serenidade resulta de não aumentarmos a aflição mental em querer fazer mais do que conseguimos. A confiança vem da aceitação de que muitas coisas não dependem de nós, elas têm que acontecer. O otimismo é um efeito de nossa mente, que se organiza perante as ameaças do caos externo, buscando manter a lucidez e a criatividade para encontrarmos solução. Sempre perdemos a leveza quando desejamos impressionar, passar uma imagem diferente daquilo que realmente somos e ainda alimentarmos uma falsa autoimagem. Ao desejarmos ser admirados, nutrimos o pesar interno, a vida tensa, e sofremos com a loucura silenciosa que nos destrói por dentro, enquanto impressionamos multidões por fora. A leveza é a fotografia da nossa autenticidade, uma imagem real de quando extraímos do nosso ser o melhor que temos. Essa realidade cria condições para a quietude interior e conquista a manifestação do programa existencial criado para cada um de nós. Nada tem mais valor neste planeta de provas do que nos aceitarmos como somos, sem recriminações que inferiorizam e sem julgamentos condenatórios. Assim, podemos fazer as pazes com a nossa própria imperfeições, sem cair no comodismo improdutivo, acolhendo com muita generosidade nossa realidade. E quando pudermos, procurando nos melhorar moralmente e espiritualmente. A criação dessa relação pacífica e generosa com nossa sombra é o mapa que nos orienta para esse equilíbrio de forças geradoras de leveza e serenidade. Aí ele vai botar aqui 3 tópicos para isso. Isso significa adotarmos as seguintes atitudes: entender e aceitar que qualquer mudança leva tempo para se concretizar,
e que será necessária uma ética de paciência conosco. Outro, entender e aceitar que críticas são poderosas fontes de informações a nos indicar os caminhos de aperfeiçoamento. Última, entender e aceitar que só o fato de desejarmos melhorar já é um avanço considerável em nossa evolução. Muitos de nós queremos a perfeição imediata e desconsideramos a nobre conquista da perseverança em avançar. Em resumo, em síntese, o amor que devotamos a nós mesmos é gerador de brandura, docilidade, coragem e motivação para superar as lutas do caminho. Então, o amor que devotamos a nós mesmos e não a vaidade ou o ego, né? Leveza nessa ótica é o selo de comprovação do quanto nos tratamos bem e de como nos relacionamos conosco mesmo com amorosidade. Leveza traz serenidade, e a serenidade guarda o médium na lucidez, na atenção plena, no estado de cuidado e vigilância com os constantes ataques energéticos e espirituais de sua vida. Por isso, faz-se necessário seguir o alerta de Paulo. Então, Paulo lá em Éfeso, está repetindo aqui de início, Éfeso 11 a 18. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, ressaltando aqui que esse diabo reflete as imperfeições que ainda carregamos em nós. Volta, irmã Silfor. Mantém-se no clima emocional da serenidade. Manter-se no clima emocional da serenidade é uma medida de vigilância, uma armadura contra as ciladas das nossas desordens internas. Com fé em Deus, na sua atuação constante e em nós mesmos, acenderemos um farol em noite escura. E ela finaliza: os médiuns com Jesus sentirão a força que existe em todo aquele que sabe guardar os tesouros da pacificação e da brandura no seu próprio coração. Que assim seja. A autora aí quem é? Hermance Dufour. Fernanda? Hermance, é francês o nome. Hermance Dufour. Gozado, enquanto tu estava falando aí, estava resumindo, passou-se uma coisa rápida dizendo o seguinte: esses autores medianeiros que são pessoas que mudaram há cerca de pouco tempo em relação à espiritualidade, não é em relação ao nosso tempo, assim. Vamos dizer, o Cristo passou, ele deixou orientação para os discípulos foram trabalhando, mas muitos também naquela fase, naquela época, se converteram ao Mestre Jesus, muitos até foram sacrificados porque se converteram. Então, dali para cá, muitos se espelharam e estão aceitando esse tipo, mas dentro do patamar da doutrina espírita. Um Jesus que não é aquele Jesus que até uma cocada, se quiser, ele dá. Não é isso que é o verdadeiro. O verdadeiro é isso aí, exprime para todos que estão querendo esse cálice de melhora, esse cálice de modificação, que não é fácil porque nós vemos muitas coisas contrárias à realidade, à realização cristã. Para nós podermos, vamos dizer assim, solucionar a seguir essa meta, nós temos que ter muita força de vontade, porque a força
negativa, ela traz de uma forma tão delicada que ela consegue enganar até aquele que está mais robusto, está mais experiente. Então, é preciso que nós temos muita atenção. E outra coisa, quando a gente fala, quando você falou Cristo chegou, passou, deixou o legado dele, a gente, a grande maioria, rotulado cristãos, eles leem os evangelhos que aquele povo lá no Concílio de Nicéia acharam adequado para a política deles. Por quê? Os evangelhos canônicos são 4 e as cartas de alguns discípulos. Mas, naquela época, todo mundo daquela região ali fez escritos do que presenciava do Cristo. E tem muitos evangelhos que não são adotados, que são rotulados como evangelho apócrifos. Agora esqueci se o nome é esse, deu branco. Apócrifos. Apócrifos. Esses evangelhos, eu já comprei alguns de Tomé, de Judas, de uma porção de evangelhos que não são aceitos e que tem verdades ali que eu achei muito luminosas. Então a gente tem que entender a questão do Livro dos Espíritos, que coloca onde está a verdade. A verdade está na tua consciência, mas na tua consciência pura, limpa, sem ter nenhuma barganha, nenhuma forma de querer tirar proveito da situação. Falou tudo. Então, quer dizer, esse negócio de cristão, de Jesus, sei lá, fica um pouco demodê, porque tu não sabe o que é de Jesus. Tudo é manipulado, tudo tem um interesse, tudo tem um comercial. Então, a gente tem que fazer essa autoavaliação, tirando um pouco dessa conotação religiosa, que até suja um pouco, ou escurece um pouco a luminosidade da mensagem. E o que a gente estuda aqui é o lado psicológico, que vem a colocar você contra você de frente com você, para entender o que precisa ser purificado, e não entrar para o lado que eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico. Eu não quero identidade, eu quero limpeza, eu quero eu ser digno, eu quero eu tentar não me corromper, me prostituir. Agora, qual é a patente que eu vou usar? Isso não importa. Esse negócio de ficar toda hora, Jesus, é que o cristão é isso. Pô, isso aí eu acho que é perda de tempo, né? Vamos pedir o Erlei. Amar a Deus e o próximo. Isso aí. Pronto. Vamos pedir o Erlei aí para fazer a prece inicial. Pode ser, Erlei? Tudo positivo. Estamos aqui ainda dando continuidade nesse banquete espiritual que está a nossa condição de pleitear essa melhora de vida, mas melhora de vida espiritual. Quando o mestre diz, bata e a porta se abrirá, se os nossos corações é a porta, ele já está abrindo para essa mentalização espiritual, ela fazer de nós um instrumento de paz, um instrumento de bem. Então nós temos sempre que estar irradiando ao astral, às forças superiores, para nos fortalecermos, porque sempre a vitrine nos mostra aquilo que é mais cômodo, aquilo que é mais acomodado, aquilo que é mais fácil. Então, nós não vamos buscar dificuldade, mas nós temos que notar que a dureza está justamente nos corações empedernidos, porque para aceitar uma coisa do bem, basta que nós queremos semear o bem. Então, um pequeno exemplo, porque isso aqui agora é oração. Eu ontem, por não enxergar, eu dei R$10 como 9.
Por quê? Eu pensei que estava dando uma nota de 10, ou uma nota de 5, outra nota de 2. Então daria R$ 7. Mas eu dei uma nota de 10 e uma nota de 2. E o cara aceitou e tinha me pedido emprestado. Eu depois, quando fui fazer as contas, vi que estava errado. Que eu dei dinheiro demais e o cara nada falou. Aí eu falei, tudo bem, depois eu falo com ele, vamos ver como fica, não há nada, isso é da terra. Então já é uma concepção. Quando eu hoje for comprar um negócio no botequim, ao lado, gente, o camarada, ele cobrou um preço de R$ 18. Ele esqueceu e falou assim, ó, esse aqui é 5, você me dá mais 3, dá 8. Eu falei, irmão, tá errado. Ele, não, eu não erro. Eu falei, tu errou. Você tinha que ter cobrado 18. E agora que eu vi. Então, se eu já tivesse nessa vicissitude do mundo, o que eu ia dizer? É uma forma. Então, nós temos que ter essa concepção, é conosco mesmo. É uma limpeza psíquica que nós temos que fazer. É uma limpeza dos nossos erros. É uma lapidação que, aos pouquinhos, nós vamos alcançando esses degraus que chegam ao infinito, que chegam ao cume da montanha. Mas nós ainda não estamos chegando lá. Pelo nosso aprendizado, se observarmos, nós estamos no primeiro degrau. Então, nós, com essa força de vontade, essa vibração, reunimos os nossos talentos, os nossos cérebros, a nossa boa vontade e hemos de modificar nessa roupagem, deixando de lado aquilo tudo que não nos favorece, não traz nada de superior, nada de modificação, para que nós possamos, assim, estar com esse fardo novo que Jesus falou. Meu fardo é leve e meu jugo é justo. Então, vamos procurar por esse caminho aquelas palavras ministradas pelo Mestre, ela tem um sabor educacional, vibratório na corrente de mentalização positiva e não virado para as coisas materiais. Então, nós estamos aqui na plenitude do aprendizado na casa de Geraldo de Aquino. Vamos, então, levar em conta os nossos corações, as nossas mentes, essa limpeza psíquica, essa irradiação, porque através dessa irradiação não somos só nós, tem os desencarnados que também estão trabalhando, estão aqui junto de nós. Fazemos, então, essa corrente de mentalização em busca da limpeza psíquica no nosso ambiente, nos nossos lares, agradecendo a família que temos, os amigos que temos e, principalmente, os amigos de última hora. Que a paz divina possa permanecer em nossos corações e, ainda em tempo, uma contribuição dos irmãos desencarnados para nossas águas, fluidificação, para a nossa mente, que nossa mente é a força que nós temos. Então buscamos, vamos alimentar, nós queremos, nós podemos. Nós, como disse o Mestre, vós sois Deus. Então nós temos essa capacidade através da boa vontade dessa corrente limpa. Que a paz divina dê continuidade aos nossos trabalhos aqui na casa espiritual. Que assim seja. Assim seja. Então vamos ao livro Mediunidade, Filosofia da Mediunidade, a lição 37. Eu acho que é 37. Será que é 37 mesmo? Lembra? Porque ontem, a semana passada eu não li, era para ser 36. Eu acho que é 37. Ah, não. Quarto. Foi o que a gente leu, 224. Então é 38. Eu lembro do quarto. Pergunta quarta. Então, capítulo 38. Médios moralizados. Então, mas primeiro vamos lá ao livro dos médiuns, 220, quinta. Vamos ler aqui
220, quinta, está aqui. É grande. Não. Vêem-se, entretanto, então deixa eu iniciar aqui, segunda parte, capítulo 17, formação dos médiuns. Lição 220, subitem 5º. Vêem-se, entretanto, médiuns muito dignos, moralmente falando, que não têm nenhuma necessidade de repouso, e estão muito contrariados com interrupções das quais não compreendem o objetivo. A fim de pôr sua paciência à prova e julgar sua perseverança. Por isso os espíritos não assinalam, em geral, nenhum termo a essa superstição. Querem ver se o médium se aborrecerá. Frequentemente é também para dar-lhe tempo de meditar as instruções que lhe deram. E é nessa meditação dos nossos ensinamentos que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que não são, na realidade, senão amadores em comunicações. Então, vamos agora ver o ponto de vista do Miramês. Eu pedi para dar uma pala mesmo nessa modificação que falou aí. Médios moralizados. Isso aqui médios moralizados ver a trave no nosso olho e não ver o cisco no olho do outro. Se identificou aí, Erlei? Como é que funciona? Ele lê um trecho do livro dos médios para introduzir, porque na verdade esse livro que ele vai ler agora é que vai trazer a explicação. Foi o primeiro. Esse é agora que vai... Médios moralizados. Acontece a médios moralizados gozando de grande estima entre os espíritos, evidentemente, terem suspensa a sua faculdade mediúnica, desagradando-lhes esse gesto dos espíritos. No entanto, a suspensão acontece com a finalidade de testar sua paciência no ministério, não somente testar a paciência. Procuram com isso os espíritos facultar o despertamento de outras forças que os próprios médios ignoram possuir e que somente no amanhã irão agradecer. A vida em qualquer parte é, pois, um aprendizado constante. Podemos observar esse fato na própria Bíblia, no caso de Jó, acostumado a comunicar-se com os anjos, tinha uma postura altamente sublimada diante deles, e os anjos resolveram silenciar, dando uma interrupção no seu relacionamento, cedendo lugar a espíritos satânicos que o atormentavam o tempo todo, com enfermidades, com privações daquilo que ele estava acostumado a ter para viver, e até mesmo de companhias ambientadas no seu convívio. Eu acho gozado ele citar Ló na Bíblia e colocar companhias satânicas e tal em cima de um acaso ou de uma vontade de um Deus que quer testar ele, ou a espiritualidade. Se até Jesus, muita gente não sabe se ele estava em espírito ou na carne, muita gente não sabe se ele foi crucificado ou não, imagine Ló há 5.000 anos antes de Jesus. Então, quer dizer, é meio falácia botar essas figuras. Parece até uns evangélicos neuróticos que vêm falar desses vultos do Antigo Testamento que estupraram, violentaram, cortaram a cabeça, fizeram uma porção de coisas e ainda são taxados como seres angelicais de Deus. Mas vamos dar continuidade aqui. Depois do testemunho, os guias voltaram satisfeitos com seu protegido. Já vencera tudo o que se pode chamar de provação. A vida não pode ser de outra maneira. Ela é uma escola, onde as lições são testes
pelos quais todos devem passar, alcançando o mais além. Se tens teus dons aflorados e os exercita no bem comum, entendendo teus deveres e vieres a ter uma interrupção nas tuas faculdades, tem paciência, medita no acontecimento e deixa que o tempo te mostrará o resultado dos teus testes. E outra coisa, você tem uma mediunidade, tem uma conversação, ou tem até um afloramento de uma cura disso ou daquilo, mas você veio aqui para curar os outros? Você veio aqui para carregar a cruz dos outros ou você veio aqui para se purificar? Então, quer dizer, algumas conversas entram na contramão por causa dessa coisa assistencialista que você tem que fazer pelos outros. E não você trabalhar a tua autoiluminação. Se saiu, é porque tinha que sair. Se voltar, é porque tinha que voltar. E não entrar no lado do porquê saiu ou voltou. Porque o mais importante é a tua conduta ética nesse mundo de provas e expiações. O resto é exceção de linguiça. Mas tem um detalhe aí, cara. Fala aí. Rafael, o elemento, depois que passa a estudar a vida fora da matéria, ou seja, a vida espiritual, ele panha um tipo de comparações com as coisas, tu vai ver que Deus está no seu respectivo lugar. Nós estamos procurando a entender, estamos querendo proclamar em nós uma atitude mais límpida, mais próxima. E eu vejo os irmãos, eles cada vez mais fazendo esse Deus, vamos dizer assim, de matéria, um Deus que não leva a nada e que compatibiliza com uma miséria, um mal-estar. Nesse caso do Jô, por exemplo, se levar para o bom senso espiritual, isso aí é zero. Então, eu, por exemplo, pelo que eu já aprendi, que não é nada ainda, estou ainda engateando, eu já não sinto nada em ver esse tipo de leitura, porque eu vejo que não vai levar a nada. Depois que acabar primeiro, quem é Deus? Deus é a força criadora. Se é a força criadora, ele domina tudo. Se domina tudo, ele não vai compatibilizar com o indivíduo que está nas trevas para ainda, com o nome ou apelido lá de bom, de bonzinho, de anjinho, a botar ele na miséria. Isso não é o talento divino. Então, quer dizer, basta que as pessoas queiram raciocinar, ver que nós não temos espaço para o negativo, nós é que doamos, mas assim mesmo se vê as pessoas com a falsa fé. Lei, você falou e eu não entendi, foi nada. Não, eu te digo, por exemplo, Deus é a força criadora, é tudo. Então Deus jamais sairia do seu respectivo lugar para conversar ainda mais com o elemento da Mas terra. aí é que está, a gente não está questionando Deus. Deus é Deus, eu querendo ou não querendo. Então, mas aí o problema, você é o quê? Então, ele não vai sair de onde ele está? Não vamos falar de Deus, porque Deus é imensurável. Vamos falar de você. Você é o quê? Você é carne, você é carne ou você é espírito? De partir desse ponto. Lei, tu está que nem o Orlando Lero. Tu enche a linguiça, mas não resume. Não, é porque você que não está entendendo. Eu quero dizer o seguinte, que a força divina, Deus é pureza. E um espírito... Você não sabe o que você é. Você está falando de Deus, Erlei? Sim, olha bem. Eu, pelo estudo daquele livro da Vida Fora da Matéria, eu esqueci o nome, ele tem até como título, o Valdemir se lembra bem, de Caracteres do Espírito. Eu esqueci o nome dele agora no momento. Então, lendo aquele livro, dá para tu ter um duplo raciocínio às forças superiores e ver que Deus... Resume aí, Erlei, porque então, tu está resumindo, que Deus não desceria a esse ponto terreno para compatibilizar com o trevoso, ainda mais para deixar... Mas aí, para que tu está tocando nesse assunto? Isso aqui não é uma igreja falou aí, evangélica. Joca,
Sim, O falou, João- ele deu um João foi um exemplo. camarada que vivia Sim, a gente numa sabe. situação boa. E depois, Na- depois teve a peste, teve a falta de dinheiro, teve uma porção de situações que ele teve provações e ficou lá. Pô, ele está lá firme. A gente já sabe dessa Não, ele história. ficou doente, a opção de Ficou. coisa, Então- como comprovação. Então, mas aí é que está exatamente isso que a gente está falando. Ele está colocando um exemplo. Se você é um espírito que vem aqui para aprovação, mas não pelos outros, e sim você. Você não tem que ficar, o outro está com dinheiro, o outro não está com dinheiro, é isso. Você tem que trabalhar a tua autorreforma. Mas ele troca aqui, ele põe aqui como referência algo passional. Deus teve piedade daquele, Deus provou aquele outro, Deus... Aí, quer dizer, você sai de uma realidade na qual a gente estuda, que o espírito estuda, que é o autoconhecimento. Você está predisposto à aceitação de um Deus externo. Aí, quer dizer, a coisa volta para o samba do crioulo doido. Nunca deixe de aprender, nunca deixe de te esforçar, buscando o melhor, que todo trabalho com respeito às leis servir-te-á como oração que tem a sua resposta. Se tu és amado, ama. Se tu és injuriado, ama. Se és perdoado, ama. Se perdoas, ama. Em qualquer condição de tua vida, encontra no amor um barco de Deus para a tua salvação. No mar tempestuoso da existência, compadece-te de ti mesmo, educando-te e instruindo-te. Se começas a te moralizar e a razão te traz sofrimento, continua essa modificação. Se estás te instruindo e as dificuldades aumentarem, prossegue aprendendo, porque fora do amor e do saber não há tranquilidade de consciência. E pelo jeito aqui, essa tranquilidade de consciência não quer dizer corpo saudável, financeiramente saudável, não, é consciência só. Os benfeitores espirituais têm de testar os encarnados mais elevados para lhe dar maiores tarefas nesta ou noutra vida. A programação reencarnatória tem modificações constantes, devido ao proceder de cada um. Muitos médios moralizados pensam que já alcançaram a meta programada, como se enganam. Se temos diversos dons a serem despertados, temos muitos defeitos a serem corrigidos, e os benfeitores conhecem seus tutelados e como estimulá-los no aprendizado em busca de si mesmo. Quantos médios têm moralizados aqui? Quantos médios bem moralizados aqui caem no fanatismo, nada produzindo de bom? O tempo passa e eles continuam envolvidos nas suas próprias ilusões, sem tirarem a casca. Coisa dúbia, né? Então, quer dizer, ele é aquilo ali. Eu é que acho que ele é bom. Eu é que acho, mas ele não é bom. Então, quer dizer, é aquilo. Ele está no momento dele e ele vai aprender com o desenrolar das atitudes dele, se ele vibra ou ele não vibra de uma forma superior. Agora, tu sair desse lado vibratório e entrar para o lado consciencial de Deus, de religiosidade, que é o que eu estou querendo colocar aqui, entendeu? É por isso que o Erlei estava falando de Locke, não sei o que. Pô, a gente já está um ponto acima, né, mano? Ele faz uma colocação aí que os espíritos superiores põem em prova o médio bom. Não é? Pô, quer dizer, isso aí, tu entrou pro lado do feudalismo ali, tu tem que ser o puxa-saco, o cara que adula um, mas espragueja o outro, não quer o outro. Então, quer dizer, isso aí entra nesse lado da dualidade. E a dualidade é uma programação para você entrar em projeções pessimistas, para você olhar o teu histórico, sabe, com terror, com horror e não querendo que aconteça lá na frente. Eu acho assim, né, se a gente está reencarnado nesse mundo aqui, com todas essas problemáticas, é que a gente ainda tem muito que aprender. Então não tem ninguém melhor que ninguém. Não tem. Inclusive, esses que estão vindo aqui assessorar estão no nível bem
igual o nosso. E eu acho que um espírito que dá umas comunicações dessa, ele ainda está no mundo etérico. E ele está vendo tudo ainda, ele é bem superior a nós, tudo bem. Pode ser? Eu acho que é. Mas eles estão ainda com a visão etérica. Estão com a vida, com a visão plasmada, sabe? No pensamento que eles adotaram, o religioso, o assistencialista, mas eles ainda não estão no mundo mental, aonde você já tira todo essa roupagem, esse mundo plástico de transformações. Você entende que você é energia e que você está estacionado, ancorado numa frequência que você é afim, ou superior, mediana ou inferior, aonde os agentes da sombra reinam ali. Então, quer dizer, a gente tem que entender isso, e a culpa não é de ninguém, não é do diabo nem de Deus, a culpa é minha. Eu estou estacionado ali, eu estou frequentando aquela frequência. Então, que nem o cara falou, tu vai mudar o rádio, tu vai para outra estação, mas aquela outra estação existe. Tu só vai mudar a tua frequência, ela existe, ela está lá. Aquele mundo inferior existe, ele está ali. Você vai mudar a tua frequência, vai para aquele mundo inferior, mas ele existe, ele está ali. Por quê? São afins, plasmando e criando o que eles pensam, que eles mentalizam. Mas claro que a gente tem que nos agarrarmos em Kardec, né? Joga fora 99 verdades para tu não aceitar uma mentira. Uma mentira. O médium que acredita que já está salvo porque não faz o mal, se esquece de fazer o bem e fica sem rumo. Eu nem sei se eu parei aqui mesmo, mas precisa, por vezes, da vista da dor e dos problemas para se agarrar no equilíbrio. Ele não precisa, ele vibra. Ele atrai para ele. Não é alguém julgando, ele precisa ali. E aqueles, é legal quando você lê Mensagem dos Ascensionados, é isso. Eu não vou aí no mundo de vocês, porque aí é muito trevoso. E isso pode, sabe, criar reações. Então, quer dizer, eu estou ali naquele mundo porque eu sou simpático àquele mundo. Eu vibro naquele mundo. Conforme a minha inteligência, a minha educação vai me mostrando um outro lado, e esse lado é exatamente, ele vem, essa consciência, essa inteligência vem de acordo com o meu aceite, e não de acordo porque eu sou bonzinho, eu dou ali para o fulano, eu faço aquilo, é o meu sentimento é que chancela essas mensagens vir para mim. Então, quer dizer, tudo sou eu. Não adianta querer colocar que tem uns espíritos superiores, tem Deus isso, tem... Deus já criou tudo, já está tudo ali com as suas leis, basta eu me enquadrar. E a gente entra depois desse lado pernicioso, sabe, da adoração de entidades. Se Deus habita em mim, e aqui tem essa centelha divina, habita em todos, tanto superior como inferior. Só que cada um está com o seu galardão de acordo com o seu merecimento. Precisa, por vezes, da visita da dor. Paulo, escrevendo aos Éfesos, no capítulo 3, versículo 8, mostra a sua humildade, fazendo-se o menor de todos para aprender melhor. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas do Cristo. Volto ao Miramês. Médium de todos os tipos, em todas as circunstâncias, seja com proteção ou fora dela, a vossa vida é uma graça que vos foi dada pelas insondáveis riquezas do Cristo. A vossa vida é uma graça que foi dada pelas insondáveis riquezas do Cristo, para que sejais persistente no amor e na caridade, sem esmorecimento até o fim do vosso mandato. Firmando assim, sereis agraciados pelas bênçãos de Deus. Que assim seja. Foi extensiva a lição.
Não, a discussão foi, né, muito controversa aqui as posições. Isso aqui está muito legal para um centro espírita de 40 anos atrás, aí estava tudo no conforme. Mas hoje, com a física quântica, com todas essas informações vindo para a gente sair dessa dimensão pesada, para não ser mais um a tumultuar um mundinho inferior lá embaixo, ou lá atrás, ou lá no meio, ou lá em cima, conforme cada um queira, vem essas informações para a gente sair dessa frequência inferior e se libertar dessa ignorância e não ser mais um a povoar lá um mundo de chorar e ranger de dentes, né? Então, hoje, essa mensagem que vem é para autorresponsabilidade. A gente não está aqui querendo excomungar qualquer tipo de pensamento. A gente aqui mudou um pouco a forma de estudar. É puxar para si a autorresponsabilidade. O problema sou eu, o problema está comigo e eu é que resolvo o meu problema. Só que nisso está aquele divisor de água. Fazer com o próximo o que eu quero que faça comigo. Pronto. Agora vim botar salvação em cima de aceites, likes, agradecimentos, contemplação de entidades, eu acho que já passou essa fase, né, moço? Então já estamos chegando ao término. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecer a Ele por mais essa reunião. Mestre Jesus, agradecemos por estarmos aqui nessa noite de sábado, de carnaval, onde as festas, os acontecimentos estão já em ritmo, que todos aqui possam, aqui e lá, em todo o planeta, e principalmente aqui, nessa festa pagã, que eles possam assumir a responsabilidade do não é não, do sim é sim, e com isso, que a alegria e a felicidade seja a mensagem de ordem para todos, e que a paz seja uma realidade na consciência de encarnados e desencarnados. E por isso só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, pedimos autorização para o término desse encontro, de novo rogando muitas graças ao Criador. Que assim seja. Que assim seja. Posso cantar o hino? Fique à vontade, irmão. Sua mensagem, querido Mestre, é uma mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, trazendo alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha, fica no céu. Nós te sentimos, Mestre Jesus, porque caminha, fitando o céu. Nós te sentimos, Mestre Jesus. Então está encerrado mais uma noite de estudo.